Y esta es la noticia del momento en América Latina, en la mayor democracia del continente. Un expresidente sin condena ha sido puesto bajo arresto domiciliario. Estamos hablando de Jair Mesías Bolsonaro, en medio de la escalada entre Donald Trump y Lula da Silva, luego de que Trump argumentara la persecución contra Bolsonaro para amenazar con aplicar desde el 1 de agosto aranceles del 50% a todas las importaciones que recibe desde Brasil. En ese contexto, la justicia brasileña decide el arresto de Jair Bolsonaro en su casa con condiciones muy, pero muy severas, con el argumento de que Bolsonaro estaba tratando de interferir con la investigación, pero demostrando bajo cualquier, sin posibilidad de mucha discusión, demostrando que los jueces en Brasil hacen y deshacen a gusto. Pero quiero que vayamos a el momento donde hace un rato nada más Bolsonaro salía de la sede de la Policía Federal a la cual había sido trasladado para que le instalen la tobillera electrónica que va a monitorear todos sus movimientos las 24 horas del día. Esto decía Bolsonaro a la puerta de la policía. Restrito a Brasília, com tornozeleira, fizeram a busca para casa, pegaram R$7.000 e aproximadamente $14.000, tudo devidamente ali. Fica quieto aí, cara. No momento, é um novo inquérito, estou também dentro dele. Nada de concreto existe ali e a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou lá de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem forças armadas, sem armas. ¿Qué es lo que va a tener que cumplir Bolsonaro desde ahora? Vamos a ir a un detalle rápido de qué es lo que le ha impuesto el juez Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, que es la némesis de Bolsonaro, quien lo viene persiguiendo y quien fue mencionado por Donald Trump por las medidas que viene tomando, no solo contra Bolsonaro, también en su momento contra X, contra la libertad de expresión. Recordemos, un juez que entre otras cosas ordenó el cierre directamente de cuentas en redes sociales de personajes del bolsonarismo por considerar, según su opinión personal, que eran personas que difundían información maliciosa. Digo, es muy delicado lo que está pasando en Brasil en materia judicial. Muy delicado para mirar muy de cerca. Pero volvamos a esto que te contaba. El detalle de qué es lo que se le impone a Bolsonaro. En principio, tobillera electrónica ya la tiene instalada. Esa tobillera electrónica la va a tener que usar, obviamente, todo el tiempo. Él está bajo arresto domiciliario. En segunda instancia, lo que va a tener que hacer es solamente salir de su casa. Solamente salir de su casa va a poder de 7 de la mañana a 7 de la tarde, luego estará obligado a permanecer en su domicilio, además de que no va a poder salir los fines de semana. ¿Pero por qué es muy duro? Porque no puede utilizar las redes sociales, es decir, se le está coartando también la posibilidad de la libertad de expresión en este sentido. No va a poder usar las redes sociales, no va a poder acercarse en embajadas en los momentos en los que pueda salir, no va a poder tener comunicación con diplomáticos, no va a poder tener ningún tipo de diálogo con ninguna otra persona investigada y además no va a poder tener ningún contacto con su hijo Eduardo Bolsonaro. ¿Por qué toma esta decisión la justicia? ¿Cuál es el argumento del juez de Moraes del Supremo Tribunal Federal para avanzar de esta forma contra un expresidente sin que haya ni siquiera una condena en primera instancia? En este caso contra Bolsonaro. Bueno, varias cosas son las que argumenta la justicia, pero en principio aquí lo clave es que en el marco de la causa que se está llevando adelante en la Corte Suprema contra Bolsonaro, Bolsonaro es acusado de haber liderado un plan para hacer un golpe de Estado que iba a anular el resultado de las elecciones de 2022 e impedir que Lula asumiera la presidencia el 1 de enero de 2023. Y
según lo que establece y lo que cree la Fiscalía y lo que probablemente va a terminar resolviendo en la Corte, que es quien tiene jurisdicción sobre esta causa, la idea es que Bolsonaro lideró este plan contra otros miembros de su gobierno, contra algunos sectores también de las Fuerzas Armadas, pero claro, se trata de un plan que, como sabemos, nunca llegó a materializarse. A ver, ¿está hablando en este momento el presidente Bolsonaro? Vamos en vivo entonces a seguir esta conversación. Está hablando con la agencia Reuters. Para buscar aí provas contra alguma coisa. Foi a quarta vez que eu sofri busca e apreensão. E essa busca e apreensão, ela é em função de um inquérito, mais um, né, aberto pelo ministro Alexandre de Moraes contra Eduardo Bolsonaro. Ele acusa Eduardo Bolsonaro de estar conspirando contra a soberania do Brasil, lá nos Estados Unidos. Logo, o país que é o berço da democracia, o país mais livre do mundo, tá? Sendo acusado disso. Ou seja, Alexandre de Moraes está criminalizando o parlamento americano e o Departamento de Estado de Donald Trump. Como é que foi a sua reação? Como é que o senhor reagiu quando eles chegaram na sua casa? Surpresa, mas a gente espera tudo, né? Tudo pode acontecer com esse ministro Alexandre de Moraes. Então, em cima desse inquérito que o Eduardo está respondendo há 2 meses, essa busca e apreensão. E eu estou, então, segundo Alexandre de Moraes, incluído no plano criminoso do Eduardo, que atenta contra a instituição brasileira, porque eu fiz uma doação em dinheiro para o meu filho. O meu filho foi para os Estados Unidos e na época do carnaval, e o Alexandre de Moraes... Bolsonaro respondiendo preguntas y diciendo que según el juez de Moraes, él es parte de un plan criminal que lidera su hijo Eduardo Bolsonaro, que busca influir sobre el gobierno de los Estados Unidos para conspirar contra la justicia y el Estado brasileño. Ele ocupou as suas redes sociais e falou que não voltaria ao Brasil até essa decisão do passaporte aí. Quando ele falou isso pela manhã, por volta de meio-dia, o procurador se manifestou contra a apreensão do seu passaporte, dizendo que tudo que estava fazendo nos Estados Unidos era lícito, era legal, nada de anormal, e no final da tarde o Alexandre de Moraes arquivou. Mas o meu filho ficou preocupado com isso, que poderia acontecer uma sanção na volta dele ao Brasil. E anunciou então que ficaria nos Estados Unidos. Pediu licença à Câmara, tem direito a 4 meses de licença, e continuou trabalhando junto ao Parlamento americano, junto ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, na busca de liberdade e a volta à normalidade do Brasil, a volta da democracia aquí en Brasil. Yo estoy trabajando para que vuelva la democracia aquí en Brasil, dice Bolsonaro en esta entrevista que está dando en este momento en vivo. $14.000 y R$7.000. Cuenta que encontraron $14.000 y $7.000 en el allanamiento que hicieron sobre su propiedad la Policía Federal, que también allanó la sede del Partido Liberal. Entendemos que donde se encuentra ahora es el Partido Liberal porque él no tiene restricción de movimiento entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Se eu tivesse algo comprometedor, não estaria em casa. Eu não sou criminoso. Tanto é que meu telefone não tem senha. Yo no soy ningún criminal, en mi teléfono no van a encontrar nada. Ajuda algumas pessoas e uma possível viagem lá. Todo o dinheiro apreendido, $14.000, eu não acho uma grande importância, né? Eu tenho o recibo do Banco do Brasil. Foi fotografada pela Polícia Federal. Tenho cuidado ao guardar o dinheiro, botar o recibo do Banco do Brasil, dólar comprado no Banco do Brasil, ou seja, dinheiro meu mesmo. Que se fosse o caso... Era um dinheiro declarado, era um dinheiro oficial? Não, foi basicamente esse ano, foi retirado dinheiro. O ano que vem, se tivesse o dólar em casa, entraria no imposto de renda. E o senhor agora não pode falar com seu filho, o senhor não pode falar com embaixadores, o senhor vinha falando com embaixadores fora do Brasil, o senhor vinha falando com autoridades internacionais? O Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos aqui, tem um encarregado de negócio. A ideia minha era procurá-lo para conversar sobre a questão da tarifa, né? Mi idea era poder conversar con el embajador de Estados Unidos sobre los aranceles puestos por Donald Trump, pero no se encuentra en este momento aquí el embajador. Não teve ingerência nossa pelos 50%. Eu até relembrei de uma coletiva ontem, em 2019, o presidente Trump, lá, eu aqui,
havia intenção de sobretaxar o nosso aço de alumínio. Conversei por 15 minutos com o Trump, negociamos. Cuando hubo un conflicto comercial en 2019 con Estados Unidos, conversamos 15 minutos con Trump y negociamos. O americano tem PIB 14 vezes maior do que o nosso, então não é uma igualdade. Eu sempre tive humildade para conversar com todo mundo. E humildade para conversar também quem tem um PIB menor do que o nosso. O Trump se sensibilizou e não taxou. Entendo eu, se eu fosse presidente da República, essa questão da taxação seria semelhante ao que ele fez para a Argentina, porque ele gosta muito do Milei, gosta de mim, ninguém pode negar isso aí. Ele convidou para sua posse 4 chefes de Estado e eu, que era ex-presidente. Alexandre de Moraes não liberou meu passaporte. Ou seja, ele é o ditador mor aqui do Brasil. Ele decide qualquer coisa, sua liberdade, sua soltura, delação premiada, não só a meu respeito, ele participa da delação, faz chama Fish Expedition, né? Pesca probatória pelo telefone. E se ele liberasse seu passaporte, o senhor iria decía Bolsonaro que había tenido la posibilidad de viajar, de encontrarse también con el Trump, con el presidente Javier Milei de la Argentina, pero que no le han dado el pasaporte para ello. Uma audiência para o presidente Donald Trump, pediria, tá? E ele concedendo ia conversar sobre questões do Brasil. Agora, todos os países que sofreram algum tipo de taxação foram para a negociação. O Lula até hoje não conversou com o Trump. Estas cosas, estos problemas, conflictos se resuelven con la conversación, pero Lula no conversa con Trump. A relação está abalada por ocasião das eleições americanas. Lula torceu pela Kamala, né? E declarou. Cuando fueron las elecciones, Lula apoyó a Kamala Harris. Seria o retorno do nazismo e do fascismo contra a face. Já começou ali acusando de fascista e nazista o candidato Donald Trump. Y acusó a Trump, que en ese momento era candidato, de ser fascista y nazi. Mais uma vez, de novo aqui no BRICS, a semana passada, falou que deveriam procurar um novo padrão financeiro para substituir o dólar. Y la semana pasada, en la reunión de los BRICS, habló de querer dejar el patrón dólar. Ato contínuo, né? O Lavrov, lá da Rússia, falou que a ideia foi do Lula, né? O Lula também mandou o vice-presidente Geraldo Alckmin numa cerimônia política no Irã. E ao lado ali, 5 terroristas. Y mandó a su vicepresidenta Geraldo Alckmin a una ceremonia con Irán, rodeado de terroristas. Eu vejo agora que o Lula que mandou Alckmin conversar com o governo americano, com essa vida pregressa dele, não tem condições. Há poucos meses. Quem deveria, pegando essa deixa? O presidente da República. O presidente Lula deveria ir aos Estados Unidos y conversar. Sí, el presidente Lula debería ir a Estados Unidos a conversar con Trump. Poderia mandar uma carta, o senhor poderia tentar uma audiência online. O senhor pensou em fazer isso para conversar sobre essa situação entre Brasil e Estados Unidos? O governo brasileiro chamou a atenção do governador de estado mais importante do Brasil, que é São Paulo, e quem trata dessas questões são eles. Agora, acredite se quiser, a embaixadora brasileira que está nos Estados Unidos está de férias. Tá? E o ministro das Relações Exteriores está na Europa. O que me parece é que eles querem o confronto. Querem o empobrecimento do Brasil, que está acontecendo. Quem quer aplicar recursos no país onde há uma estabilidade política e jurídica, como nós vivemos aqui no momento. Até no meu processo. Eu não tinha que estar respondendo no Supremo Tribunal Federal. Seria a primeira instância. O Lula foi a primeira instância. Por corrupção. Comigo não tem nada de corrupção. Zero. Lula fue directamente a un juicio en primera instancia. A mí me mandan directamente a la Corte Suprema. Y Lula fue por corrupción. Yo no estoy siendo juzgado por corrupción. Pelo plenário, seria julgado. Uma turma específica, onde Alexandre de Moraes tem uma certa ascendência dos demais. Então, não tenho dúvida da condenação. Agora, o senhor não entende que essa situação possa sair de controle, que haja uma animosidade muito grande entre Brasil e Estados Unidos e que isso possa vir a prejudicar o Brasil? Olha, o Brasil já está prejudicado pela forma de o governo agir. Brasil está siendo perjudicado por la forma de gobierno de Lula. A ideológica, o Lula botou na frente. O Lula provoca o tempo todo o governo americano. Tivemos aqui... Lula provocó al gobierno estadounidense. O que está fazendo aqui? Navio esse que havia sido censurado, né? Nesse sentido aí.
Então, uma série de medidas do Lula, como por exemplo, ele condenou o ataque ao Irã. Ele esteve, Lula, ao lado do Hamas, naquele episódio daquelas mais de 1.000 pessoas executadas lá em Israel. Lula está cerca de Hamas, responsable de 1.200 muertes en Israel. Informal, basicamente, né? Potencializado por parlamentares aqui para que o Comando Vermelho, o PCC, fosse considerado grupos terroristas. O governo Lula não aceitou. Não aceitou. Que já tem o PCC, o Comando Vermelho, está se enraizando pelo mundo todo, inclusive o próprio Estados Unidos. Agora, se o presidente Lula fosse negociar hoje, o que é que ele poderia negociar? Quer dizer, o que é que o Brasil pode oferecer neste momento para melhorar essa situação e evitar um confronto ainda mais grave? Olha, antes de responder a tua pergunta, no ano passado o Lula falou que resolveria a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja. Tá? Bem, eu não sei o que passa na cabeça do Trump. Eu tenho um profundo respeito e admiração. Eu tenho um profundo respeito e admiração por Trump. Ele vai querer botar na mesa alguma coisa. Até ver 50, não passa para tanto. O que eu tenho por lá de lá? Pero hay que ir, sentarse a hablar y negociar. Taxa em média 60% que vem de lá para cá. Tá certo? E ele busca sempre uma paridade. O que o Trump está buscando é uma certa paridade. O que busca Trump é uma certa paridade. Mas o Brasil hoje compra mais do que exporta, né? Não, mas se o Trump enfiou uma taxa na China e negociou, não vai ser com o Brasil que ele vai agir de forma diferente. Quer dizer, essa taxa, o senhor acha que pode vir a subir, inclusive, além do 50%? Lo que ve Trump es que la relación con China es diferente a la que tiene con Estados Unidos, Brasil. O Brasil continuar negociando petróleo com a Rússia, vai passar para 100%. E ontem a notícia do governo federal que ele vai continuar negociando petróleo com a Rússia. Quem negociou diesel com a Rússia lá atrás fui eu, quando ainda não havia guerra. Estava na iminência de ocorrer, eu fui, negociamos diesel, porque nós temos problemas de abastecimento, e negociamos uma coisa muito mais importante, que são os fertilizantes. Foi 3 horas de conversa com o presidente Putin. Nosotros en su momento negociamos con el presidente Putin la situación de los fertilizantes, que era muy importante. A nossa economia aqui tem o agro como carro-chefe. Se faltasse fertilizantes, você ia perder em produtividade. E nos tem um baque econômico. Agora, não se falou em fertilizante russo ainda. Se bem que nós temos fertilizante no Brasil, mas está em terra indígena. Presidente, o senhor tem falado muito do seu apreço pelo presidente americano, da sua gratidão. Como é que é a relação dos senhores? Assim, o senhor trata ele com muito carinho, ele também fala que o senhor é um homem honesto, embora tenha dito recentemente, olha, nós não somos amigos, mas ele é um homem muito honesto, um homem que trabalha pelo seu país. E o senhor no mesmo dia falou, eu sou apaixonado pelo presidente, sou apaixonado pelos Estados Unidos. Como é que é essa relação, exatamente? Olha, a costa africana voltada para o Brasil tem quase uma dezena de bases chinesas. Tá? Tem uma base no sul da Argentina. A China está dentro da Venezuela, juntamente com a Rússia. O que eu entendo do que aconteceu no passado e em outros momentos também, há uma preocupação americana com a invasão chinesa. La preocupación de Estados Unidos es el avance de China en la región. Eu não permiti que o parlamento brasileiro levasse avante um projeto para venda de terra para estrangeiro. Cada município, o equivalente a 20% da sua área pode ser vendido para outro país. Eu chamo isso de invasão silenciosa. A China vem tomando conta do Brasil. É uma invasão silenciosa o que está fazendo China. Eu sou a pessoa que pode frear a China, desde que tenha um país bélico nuclear do meu nome. Que país é esse? O do norte. Se você fala em BRICS, virou uma confraria de tudo que é ditadura e criminosos de guerra do mundo. Por ocasião lá do Dia da Vitória, em vez de
de o Lula ir ao aterro do Flamengo, que é o local reservado em memória aos heróis da Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Rússia e ficou lá de ditadores e criminosos de guerra. Esse é o tipo de aproximação que o governo brasileiro vem fazendo. Mas o senhor se considera amigo do presidente Trump? O senhor se considera alguém que tem uma visão próxima? O senhor se considera um admirador do presidente Trump? Como é que o senhor coloca essa relação, por favor? O Trump já declarou que, pela primeira vez, ele teve um presidente no Brasil que tinha respeito pelo americano. Eu tenho respeito por el presidente de Estados Unidos. Comum idiotas atacarem os Estados Unidos para conseguir aplauso de um público sem Hay idiotas que atacan a Estados Unidos para conseguir el apoyo de un cierto público. O potencial do Brasil em minério, em terras raras, tá? E locais para fazermos acordos de base americana, como Fernando Noronha, por exemplo. E se a China está pontuando da África, você tem que se preocupar. Tem que se preocupar. E eu, coisa que eu não falava, eu começo a falar, que não adianta eu ficar com isso e... Com essas medidas de hoje, o senhor acha que o presidente Trump vai se manifestar e vai, talvez, endurecer a posição em relação ao Brasil? Bueno, continúa la palabra de Jair Bolsonaro en esta entrevista que está dando ahora en vivo para la agencia Reuters, que estamos pudiendo compartir con vos. Un Bolsonaro que habló prácticamente de todo, de lo que encontró en la casa, reiteró lo lógico y esperable para cualquier persona que está siendo investigada por la justicia. Yo no soy ningún criminal, dijo, explicó la plata que encontraron, dijo que era plata que se había obtenido de fondos absolutamente legítimos y comprobables. Habló acerca de la disputa entre el presidente Trump y el presidente Lula. Dijo Lula debería viajar a Brasil para encontrarse con los Estados Unidos. Lo que pasa es que Lula lo que está haciendo es avanzar hacia el eje de los BRICS, acercarse cada vez más a China, acercarse cada vez más a Irán. Incluso, dijo Bolsonaro, se está acercando cada vez más a Hamas, Luis Ignacio Lula da Silva, y eso es lo que explica lo que está pasando con los Estados Unidos. Una situación muy compleja en la que se encuentra Bolsonaro, que para la justicia iba a fugarse y estaba conspirando con su hijo Eduardo para básicamente que Estados Unidos dañe a Brasil. Esa es la idea, todo con tal de alguna forma evitar la situación judicial. Ahora es muy significativo que estamos ante un expresidente que es obligado a ir hacia arresto domiciliario sin ni siquiera tener una condena. Tiene un proceso judicial abierto, varios procesos, pero ninguno ha llegado aún al estatus de condena y sin embargo ya está. Ahora preso y además inhabilitado en dos causas diferentes para ejercer cargos